1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 10, nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, ao fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. O apóstolo Pedro, ao escrever a sua epístola, ele tem um propósito específico, principalmente aqui no texto que nós acabamos de ver. Porque o propósito dele é justamente o de estimular os crentes a viverem uma vida santificada. Nós já estamos também lendo 1 João. Em 1 João nós já temos trabalhado vários temas relacionados a essa necessidade de santificação, de obediência a Deus, de colocarmos as nossas vidas diante do Senhor como servos que fomos chamados para ser. Pois bem, o texto que nós lemos, então, vai trazer justamente esse desafio para nós. Vai renovar esse propósito em nossas vidas e corações. E ele vai estabelecer aqui o perfil de quem segue a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, então, vai traçando esse perfil, vai expondo esse perfil, mas isso aqui não é apenas para que as pessoas que estejam lendo a epístola dele possam praticar, ou melhor, possam saber, mas na verdade é um desafio para que nós possamos praticar e assim seguirmos crescendo espiritualmente. Eu gostaria então que nós tirássemos aqui algumas lições sobre o seguinte tema: o perfil de quem segue a Jesus Cristo. Quais são as características de alguém que segue a Jesus Cristo? Qual é o perfil de comportamento? Qual é a motivação do coração? Qual é a intenção da alma? Perfil de quem segue a Jesus Cristo. Quem segue a Cristo, em primeiro lugar, tira o mal da sua vida. Veja o que é que diz aí no versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Versículo 1 e versículo 2. O apóstolo, então, começa com a palavra despojando-vos. Despojando-vos é quando nós, por exemplo, chegamos em casa e trocamos a roupa. Nós despojamos, nós tiramos as nossas roupas e colocamos outras roupas.
Colocar de lado é o que ele está desafiando a cada um de nós para fazer. Mas o que é que ele quer que nós coloquemos de lado? Primeiro, ele diz, toda maldade. É o que está escrito aí logo no início do versículo. Então, não há como nós praticarmos maldade e dizermos que somos servos de Jesus Cristo. E aí, maldade significa qualidade de mal. Então, às vezes a gente encontra gente assim, não é verdade? Dizendo que serve a Jesus Cristo. Mas o estilo de vida é todo voltado para o mal, para fazer o que é mal. Maldade também no dicionário significa atitude ou ação de quem faz o mal, ruindade, perversidade, crueldade e malvadeza. E é interessante que quando você observa numa criança pequena, e é uma das formas que os psicólogos têm para identificar quem tem problema com psicopatia. Criança pequena, já na tenridade, que gosta de fazer malvadeza com gato, com galinha e com animais, já é um traço de que nós podemos ter um psicopata nessa vida. E aí já é um traço também que o pai precisa observar e a mãe, para poder começar a levar para o psicólogo e começar a fazer um tipo de tratamento específico para aquela criança, para que ela possa crescer e se tornar alguém que tem um pouco de freio no seu comportamento e na sua inclinação para praticar o que é mal. O que a gente observa aqui é que o apóstolo está dizendo que cristão não vive praticando maldade. Cristão não vive praticando crueldade. Não vive praticando coisas que são ruins diante de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós observamos. Tirar o mal da sua vida. E a primeira coisa que o apóstolo diz é maldade. Depois ele usa uma outra palavra aí. Maldade e dolo. Dolo, que é dolo? Ato consciente com o qual a pessoa induz, mantém ou confirma outra em erro. Isso aqui é um termo mais jurídico do dolo. Mas todo mundo aqui ouve de vez em quando os repórteres, quando fala a respeito de alguém que matou um outro, aí fala assim, homicídio doloso, aquele que foi praticado com a intenção, aquele que foi feito com a intenção de matar. Porque tem um homicídio culposo, então eles sempre fazem isso. O homicídio culposo é quando alguém mata o outro sem querer. O caso de acidente de trânsito, normalmente, é homicídio culposo. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, ele usa essa palavra, quer dizer, alguém que pratica maldade com intenção de causar dano ao outro. É alguém que está mal intencionado. Não é só o comportamento, mas a intenção de causar dano, de causar destruição na vida do outro. Isso acontece muito com gente que faz fofoca. Gente fofoqueiro normalmente quer causar algum tipo de dano no outro. E se o fofoqueiro tem inveja do outro, pior ainda. Porque ele quer tirar o brilho do outro. Então o outro, por exemplo, vai lá na frente da igreja e foi convidado para pregar ou fazer alguma coisa assim. Aí a pessoa vai na frente da igreja, o invejoso está lá ouvindo a pregação. E depois que a pregação é feita, na hora que nós estamos saindo, aí o invejoso começa a soltar informações negativas a respeito do indivíduo que fez a pregação. E o objetivo de soltar informação negativa é qual? Tirar o brilho da pregação ou da mensagem ou da percepção que talvez as pessoas estejam tendo do indivíduo, de que ele cresceu espiritualmente, de que ele se desenvolveu, de que melhorou a capacidade de exposição do evangelho. Então a pessoa vai e passa informação negativa do outro, e isso para tirar o brilho que o outro tem. E isso é inveja, e é feito justamente com esse dolo, com essa intenção de causar algum dano ao outro. O que a gente aprende é que alguém que é cristão deve evitar qualquer tipo de comportamento que possa gerar dano nas outras pessoas. E se nós vivemos em função de gerar dano, de gerar problemas, de gerar confusão, então, com certeza, o cristianismo ainda não foi enraizado nesse coração. Com certeza, ser servo de Jesus Cristo ainda não é uma realidade dessa vida. Porque quem é servo de Jesus procura o bem das pessoas.
E aí o que a gente aprende com as Escrituras é que nós fomos chamados não somente para beneficiar as pessoas que gostamos, mas até aquelas que nos perseguem. A orientação das Escrituras é que nós oremos por elas, para que Deus abençoe suas vidas. Então, a intenção do coração do cristão tem que ser sempre existir sempre essa motivação, de fortalecer a pessoa, de edificar a pessoa, de fazê-la melhor do que ela é antes, do que ela era antes. E assim, o que nós encontramos aqui é o apóstolo dizendo que nós precisamos nos despojar, se queremos ser servos de Jesus Cristo, tanto da maldade como do dolo. Ele fala a respeito da hipocrisia, vício que consiste em se aparentar uma virtude ou sentimento que não se tem. Hipocrisia é a maquiagem que se usa para esconder aquilo que se quer esconder e para não mostrar aquilo que é a verdade ou a realidade. Então, as irmãs que gostam de uma maquiagemzinha sabem como é que é o negócio, né? O pezinho de galinha está aparecendo e aí a pessoa... Oi? Pois é. Então, está começando a aparecer, coloca uma coisinha ali, esconde e fica tudo, né, rebocado. Mas o que a gente aprende aqui é diferente. Ele diz, com relação à nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual tem que ser um reflexo de alguém sadio. E nem sempre a gente vê isso acontecendo. A pessoa vende a imagem de que é uma pessoa santa, porque vem na igreja e faz aquela oração bonita. E Jesus fala um pouco a respeito dessa hipocrisia na vida dos fariseus da época de Jesus. Os homens sabiam orar, sabiam pregar, sabiam as escrituras, passavam a imagem de santidade que eles não tinham, eram hipócritas. E o tempo todo Jesus está confrontando esse comportamento hipócrita, porque o que Deus quer é que nós possamos resolver essas hipocrisias e não escondê-las. E o que o apóstolo está nos dizendo é justamente isso, que nós não podemos, se queremos crescer espiritualmente, nós temos que tratar com seriedade as nossas limitações espirituais, as nossas limitações morais. E nós não podemos ficar camuflando para perceber ou para trazer uma percepção para os outros de que elas não existem, quando na verdade elas precisavam ser expostas e tratadas. O que a gente aprende aqui é que a hipocrisia precisa sair do nosso comportamento. Nós precisamos ter sempre uma atitude sincera diante de Deus, tratar os nossos pecados como pecados, parar de dar desculpas para o nosso mau comportamento e buscar crescimento espiritual. O apóstolo, então, diz que nós precisamos nos despojar de todo comportamento que tenta camuflar as nossas imperfeições espirituais. Um outro aspecto aqui é inveja. Ele fala aqui ainda no texto: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas. E nós já fizemos um estudo sobre inveja no primeiro ano que eu estive aqui. E o que é inveja? Inveja é o sentimento de tristeza pela felicidade alheia. Ou inveja é a alegria pela infelicidade alheia. E o problema do invejoso é a felicidade do outro. Então, o invejoso não pode ver o outro feliz. O indivíduo pode ser o indivíduo mais pobre do mundo e o invejoso a pessoa mais rica do mundo. Se o invejoso vê o mais pobre um pouco de alegria, já traz incômodo. Por quê? Porque a inveja independe de condição social, independe de nível de beleza, independe de capacidade intelectual. O invejoso é aquele que investe contra a felicidade do outro. E um cristão não pode ter esse comportamento invejoso. E aí Jesus nos chamou para que nós possamos investir em pessoas. Jesus nos chamou para nós fazermos discípulos. E nós fazemos discípulos investindo no crescimento do outro, investindo no desenvolvimento do outro. É interessante quando nós vamos observando o comportamento de Jesus em relação aos seus discípulos. O que ele queria é que os discípulos desenvolvessem, estavam o tempo todo investindo.
E o que ele queria é que os discípulos pensassem isso também a respeito dos outros. Uma vez, eu não sei se você se lembra, de quando os discípulos estavam discutindo quem era maior. E Jesus disse: quem quiser ser maior, tem que servir a todos. Então, o maior é o que serve. O maior é o que ajuda o outro a se desenvolver. O maior é o que investe na vida do outro, ainda que o outro, no futuro, demonstre maior capacidade do que aquele que discipulou. O objetivo do discípulo ou do discipulador é investir no crescimento e no desenvolvimento do discipulado. Então, nós precisamos entender que nós fomos chamados para investir em pessoas para que elas cresçam. E o invejoso não faz isso. O invejoso é um tropeço para o crescimento dos outros. O invejoso é alguém que fica infeliz vendo os outros crescerem. E nós, como cristãos, não podemos ter esse comportamento. O que o apóstolo diz é: se despoje dessa inveja. Se despoje dessa inveja, desse comportamento inadequado, desse sentimento adoecido que impera no coração. E aí ele segue ainda falando a respeito da maledicência. E aí ele diz assim, no final do versículo 4, e de toda sorte de maledicências. O importante sobre maledicência, eu me lembro de uma vez que falei alguma coisa de alguém e uma pessoa que estava de junto disse assim: isso é maledicência. Eu digo: mas eu estou falando a verdade. Eu não sabia que falar a verdade também era maledicência. E é. Não importa se você está falando a verdade ou a mentira. Se você está falando mal do outro, isso é maledicência. E a gente precisa entender isso. Eu estou falando a verdade, está falando a verdade, mas está falando mal, não é isso? Está falando mal para a pessoa que tem que ouvir? Não, está falando mal, espalhando a notícia ruim do outro. Então, isso é maledicência. Porque nós somos instruídos pelas Escrituras que nós precisamos falar o que precisa ser dito para a pessoa que precisa ouvir. Então, se você sabe de alguma coisa negativa de alguém e não tem coragem de ir lá na pessoa e confrontá-la, e vai falar isso para vizinhos, para pessoas no entorno, você está praticando a maledicência. E o apóstolo fala assim: toda sorte de maledicência. O que é que ele está querendo dizer? Não importa qual é a maledicência, se é uma coisa que vai causar dano pequeno ou grande, não importa. Toda sorte de maledicência a gente precisa abandonar. Nós temos, inclusive, outro dia estava lendo um livro sobre crescimento espiritual e um dos 3 pilares do crescimento espiritual que o autor colocava é: não fale mal de ninguém. Não fale mal de ninguém. E nós temos muita facilidade para falar mal das pessoas. Muita facilidade mesmo. Mas a regra é: não fale mal de ninguém. Não abra sua boca para expor a vida de ninguém. O que o texto então diz é que nós precisamos despojar de toda sorte de maledicências. 1 João capítulo 1, verso 6 e 1 João capítulo 2, verso 4, nos diz duas complementam-se, na verdade, mas nos traz informações interessantes sobre isso. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos ter uma vida que esteja condizente com essa vida que Deus oferece para nós. E se acharmos que estamos na luz, mas vivemos nas trevas, nós estamos mentindo para nós mesmos e não praticamos a verdade. E no outro texto diz: mentimos e nele não está a verdade. Nem praticamos a verdade e nem a verdade está em nós. Então nós precisamos entender que nós somos desafiados para vivermos a vida cristã de forma autêntica. Segunda coisa que nós observamos aqui, versículo 2 ao 8, vai falar sobre um novo estilo de vida. Quem segue a Cristo adquire um novo estilo de vida. É o que nós vamos ver nessa parte toda. Versículo 2 ao 8 diz assim: desejai ardentemente
como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E aqui nós temos então um grande desafio: adquirir um novo estilo de vida. Veja que ele começa dizendo assim: desejai ardentemente o leite, o genuíno leite espiritual. Então, quando ele fala isso, o que ele está dizendo é que nós precisamos desejar aprender a palavra, a genuína palavra. Você vai ver Paulo utilizando essa mesma fala, se referir às Escrituras, quando ele diz que ele deu leite para os coríntios, porque eles não estavam preparados para receber alimento sólido. Então, o que o apóstolo aqui está tentando trabalhar é que não tem como nós termos um estilo de vida adequado se nós não lemos a palavra, se nós não nos alimentamos da palavra, se nós não procuramos crescer no conhecimento da palavra. Porque essa palavra é o projeto de vida que Deus tem para nós. E não tem como nós crescermos espiritualmente se nós não entendermos qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Nós precisamos nos lembrar que a nossa mente não consegue guardar uma coisa por muito tempo. Então, o que nós precisamos é ler todo dia a palavra, todo dia nos lembrando do que é que Deus tem para nós, de que Deus tem um projeto para as nossas vidas, de que Deus quer de nós e requer de nós um determinado tipo de comportamento, que nós precisamos desenvolver a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos ler a palavra todos os dias e nos lembrar do projeto e do propósito de Deus todos os dias. E é por isso que nós precisamos nos alimentar sempre. E é interessante o termo que o apóstolo diz, que o apóstolo utiliza. Ele diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Criança recém-nascida, se você não dá o leite para ele, o que é que ele faz? Chora e reclama. Por quê? Porque deseja ardentemente o leite, o alimento para se alimentar. Apaixonadamente. O cristão precisa desejar apaixonadamente, desesperadamente, esse genuíno leite espiritual, para que possa crescer espiritualmente. E nós precisamos dar esse valor à palavra de Deus, ter esse apego com relação à palavra de Deus, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, crente indiferente em relação à palavra, crente que pega a Bíblia no domingo, só vai pegar de novo no outro domingo, tira a poeira e traz para a igreja para poder fazer uma leitura. Crente desse jeito não cresce espiritualmente, não desenvolve a vida espiritual, porque nós precisamos ter essa sensação, esse desejo ardente de desenvolvimento no conhecimento da palavra. O texto ainda vai nos falar sobre crescer para a salvação. E esse crescimento para a salvação é o crescimento na santificação. É o desenvolvimento da prática, do dia a dia, da palavra. E isso nos conduz para a santidade, santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Então, esse crescimento para a salvação, quando ele usa esse termo, ele está falando de santificação, de buscar praticar a palavra. Você não precisa ter somente esse ardente desejo de entender a palavra, mas você precisa praticar a palavra. Parar de ser crente hipócrita e começar a praticar, colocar na vida essa palavra. Ela precisa, os valores do evangelho precisam ir entrando na nossa vida.
entrando nas nossas entranhas. E isso só acontece se nós começarmos a praticar a palavra. Fomos chamados para sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós já temos lido vários textos em João a respeito disso, sobre a necessidade de praticar, sobre a necessidade de viver o Evangelho. Nós, na semana retrasada, é um dos vídeos que mais tem sido acessados. É justamente o vídeo que nós falamos a respeito de como conhecer a Deus. E João diz, se vocês querem conhecer a Deus, vocês precisam praticar a palavra, obedecer aos mandamentos. É assim que nós conhecemos a Deus. É para essas pessoas que levam Deus a sério, que praticam a palavra, que Deus revela os seus planos e propósitos, que Deus dá novas experiências. É a essas pessoas que Deus abre o reino espiritual para que possam desfrutar de uma intimidade maior com Deus. Do contrário, nós ficamos só nessa vidinha de religioso. Vamos para a igreja no dia de domingo, participamos de algumas atividades e achamos que somos muito crentes, até o dia que nós estivermos diante de Deus. E nós vamos descobrir e vamos ter muitas surpresas a respeito de nós mesmos, por conta dessa falta de obediência. O que Deus quer de nós é obediência. Você pode ter cargos na igreja, pode ter ser já graduado nas hierarquias eclesiásticas, pode ser um político eclesiástico com cargos no Supremo Conselho. Se você não obedecer, o seu destino é viver nas trevas exteriores. O seu destino é o inferno. E nós precisamos ter isso sempre claro em nossa mente. Ter cargo na igreja não vai lhe dar salvação. Ser habilidoso com pregação não vai lhe dar salvação. Ter muito conhecimento da Bíblia também não vai lhe dar salvação. O que vai lhe dar salvação é você ter compromisso com o que você conhece do Evangelho. É isso que faz de alguém uma pessoa salva. E se não tiver, não adianta ficar confessando, porque a gente às vezes vê gente assim, né? Confessa a fé, faz aquela expressão de fé na frente de todo mundo, mas no dia a dia vive nas trevas, vive do jeito que o diabo gosta. E quem vive do jeito que o diabo gosta é filho do diabo. Quem é filho de Deus vive do jeito que Deus gosta. Então nós precisamos observar essa necessidade de santificação. Então, é o grande desafio que nós temos. O que a gente aprende, então, é essa necessidade, não somente de conhecer, mas de praticar o que se conhece. Depois nós observamos ainda, nesse versículo 3 e 4, que eles buscavam uma experiência pessoal. O apóstolo está incentivando a buscar uma experiência pessoal com Deus. Versículo 3 e 4 diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-os para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele usa aqui duas expressões interessantes. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Quer dizer, como é que você tem? A palavra que é usada aqui é experiência. Já teve a experiência de que o Senhor é bondoso? A santificação vem justamente dessa realidade. Depois ele usa um outro termo: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Veja, experiência e chegando-vos são os termos utilizados pelo apóstolo. Em relação a quem? Ao Senhor. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: todos nós precisamos ter experiência com Deus. Não é experiência com a palavra somente. Não é a experiência de ir para um culto numa igreja. É a experiência com Deus. Experiência com o Senhor. Andar com o Senhor. Provar que o Senhor é bom. Você precisa ter experiência pessoal com Ele. E essa experiência pessoal precisa ser estimulada constantemente nas nossas vidas. Nós precisamos entender que a vida cristã não é somente um conjunto de regras. Faça isso e não faça aquilo. Não é isso a vida cristã. A vida cristã é experiência com Deus, com o Senhor Jesus. Provar que Ele é bom. Ter experiências novas com o Senhor. E a experiência da salvação é apenas a primeira experiência que temos para continuarmos a desenvolver a nossa experiência com Ele. Logo, o apóstolo aqui traz esse estímulo para nós, para que nós possamos experimentar
e desenvolver a nossa experiência com Deus. E o nosso desenvolvimento de experiência se dá com a prática do dia a dia, daquilo que vamos aprendendo com o Evangelho. O versículo 5, ele ainda fala sobre o desenvolvimento do nosso sacerdócio. Veja só o que é que ele diz. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Então a igreja é quem deve estar diante do Senhor, apresentando as orações pelas pessoas que estão à nossa volta. A igreja é quem está diante do Senhor para interceder pelos indivíduos. Intercessão não é só para os idosos da igreja. Intercessão não é só para algumas pessoas que foram chamadas para isso. Intercessão é como evangelização. É algo que todo mundo precisa desenvolver. Aqueles que experimentaram o período de avivamento que essa igreja experimentou, podem testemunhar que até criança e adolescente tinham uma vida de oração muito mais intensa do que o normal de se ter. Isso por quê? Porque é para todas as idades. A vida de sacerdócio, quem entende o seu chamado diante de Deus, entende não somente que foi chamado para se santificar, mas foi chamado para ser um sacerdote santo. Então é alguém que foi separado por Deus para exercitar o ministério de oração. Então nós fomos chamados para isso, para apresentarmos as nossas intercessões por todos os homens. E você vai ver esse estímulo sendo dado em todas as cartas e epístolas, em todos os textos que se fala a respeito do sacerdócio, vai falar a respeito da oração que tem que ser apresentada. Então nós fomos chamados para orar diante de Deus, para nos derramar diante de Deus e para buscar o favor de Deus para todos os homens. Então, todos nós precisamos desenvolver, assim como nós precisamos aprender a palavra, precisamos também desenvolver o ministério de oração. E por último, o versículo 9 e 10 vai nos dizer: quem segue a Cristo tem a bênção de Deus na vida. Olha só o que diz o versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Veja quantas bênçãos o texto está nos mostrando a respeito do perfil de quem segue a Jesus Cristo. Olha as bênçãos. Raça eleita. Essa palavra eleita aponta justamente para Abraão, o povo eleito. E nós, então, quando assumimos uma aliança com Deus, nos tornamos o povo eleito por Deus. Deus nos elegeu desde a fundação do mundo. E Deus nos converteu, colocou em nós o seu Espírito, e agora somos povo de Deus. É o que o texto nos diz. Versículo 10, ele diz assim: não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Fomos separados para Deus. Fomos eleitos para isso. Deus nos escolheu para sermos parte do seu povo. E é assim que nós precisamos entender a vida cristã. Então, essa é a primeira bênção. Raça eleita. Depois, sacerdócio real. Real significa relativo ou pertencente ao rei ou à realeza. Mas real também significa relativo à realidade. A nossa realidade é a realidade dos sacerdotes. E nós fomos escolhidos por Deus para isso. Somos eleitos por Deus para desenvolver esse sacerdócio, para ter esse nível de intimidade com Deus, para desenvolver a nossa intimidade com Deus no decorrer da nossa vida. Fomos chamados por Deus para isso. Depois ele chama o povo também de nação santa. Nação santa é uma nação que foi separada. Santo é aquilo que se separou para determinada função. E o que nós encontramos ali é Deus separando a Abraão de todas as famílias da terra, separa Abraão e a sua casa,
para ser uma nação santa. O que a gente descobre é que no decorrer da história de Israel, nem sempre essa percepção encheu o coração dos descendentes de Abraão. Mas o que nós encontramos aqui é que todo aquele que faz parte da igreja precisa ter essa percepção. Fomos chamados para ser um povo de Deus, para sermos nação santa, para estarmos diante de Deus separados para os propósitos do Senhor. O texto ainda nos diz no versículo 9, propriedade exclusiva de Deus. E esse é um aspecto interessante, porque aí a gente volta lá para a percepção a respeito do reino da luz e do reino das trevas. Lá de João, que nós estamos trabalhando. E aí, o que nós encontramos ali é que aquele que faz parte da luz, que entrou no reino da luz, é parte do reino da luz. Ainda que ele tropece na vida cristã, ele se levanta e continua lutando contra o pecado, porque a natureza não é mais a natureza das trevas. Mas aquele que vive nas trevas não faz parte da luz, nem do reino da luz e nem do povo de Deus. O que nós encontramos aqui é que aquele que faz parte do reino da luz é propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide você com o diabo. Então, não viva como o diabo gosta, porque esses já são sinais de que você precisa se preocupar. Quando a sua vida não está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, com a palavra de Deus, quando você tem uma vida dupla, na frente dos crentes é uma coisa, na frente dos amigos do mundo é outra coisa, pode começar a se preocupar, porque Deus não divide o seu povo com ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus, ou você não é de Deus. É isso que a gente precisa entender. Ou se é propriedade exclusiva de Deus, Deus tem exclusividade na sua vida, ou você não é de Deus. Só existe esses dois aspectos. Ou é luz, ou é treva. Ou é propriedade de Deus, ou é propriedade do diabo. Nós estamos em dois reinos. Não tem ninguém que fique em cima do muro. Quem fica em cima do muro está no reino das trevas. Porque quem é do reino da luz, vive na luz e é propriedade exclusiva de Deus. Deus não lhe divide com ninguém. A outra coisa importante que nós observamos aí, proclamadores das virtudes de Deus. Olha só o que diz o versículo 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somente fomos chamados para aprendermos a respeito de Deus, para termos experiências com Deus, mas nós fomos chamados para proclamarmos o Evangelho a todas as nações. Nós, às vezes, nos preocupamos com o filho na faculdade, mas nós precisamos nos preocupar com o filho sendo boca de Deus na terra. Os nossos filhos precisam ser, e nós também, nós precisamos dar o testemunho para eles. Nossos filhos precisam aprender a serem evangelistas, a serem cheios do Espírito Santo, mas também proclamadores do Evangelho. E nós precisamos ensinar eles, na prática, como é que se faz isso. Então, ele precisa ver o pai e a mãe fazendo aquilo que Deus chamou. Os proclamadores do Evangelho. Nós somos, então, chamados para isso. Versículo 10, ele dá a última característica que eu gostaria de destacar. Alcançadores das misericórdias de Deus. Veja assim, o que é que diz aí no versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então, o que a gente vai observando são essas inúmeras bênçãos. O perfil de alguém que segue a Jesus Cristo. Primeiro, tira o mal da sua vida. Segundo, adquire um novo estilo de vida. Terceiro, tem a bênção de Deus no decorrer da sua existência. Nós alcançamos a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou e nos abençoou. Nós somos beneficiados com essa misericórdia. O Senhor olhou para nós e agiu para nos socorrer, para nos amparar, para nos salvar. E a sua presença está conosco, porque fomos agora chamados e introduzidos no reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes de Deus e temos esse acesso novo ao Senhor. As bênçãos estão aí, prontas para nos alcançar e nos abençoar.
As bênçãos de Deus estão à nossa disposição e nós precisamos apenas desenvolver a nossa espiritualidade dentro dessa expectativa de sermos povo abençoado por Deus. Que Deus nos abençoe. Que cada um de nós possa pensar um pouco em como é que está a vida. Que nós possamos corrigir o que precisa ser corrigido. Que nós possamos tirar as maquiagens espirituais que nós colocamos para esconder os nossos defeitos e a nossa falta de qualidade. E nós possamos crescer espiritualmente. Que nós possamos ter isso como meta na nossa vida. Que nós possamos ter experiências novas com o Senhor todos os dias. Que o objetivo da nossa vida seja justamente provar a bondade do Senhor, a salvação do Senhor, a edificação do Senhor. E assim sermos também proclamadores do Evangelho para todos os povos. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que você se sinta, de acordo com o propósito do apóstolo Pedro, se sinta motivado a se tornar um crente melhor. E se você ainda não é convertido, ainda que seja membro dessa igreja, está na hora de se converter, de mudar de vida e de ser alguém diferente. Experimentar o reino da luz e parar de viver nas trevas, porque a placa de igreja não vai lhe salvar no dia que você estiver diante daquele que sabe de todas as coisas e que vai julgar o seu comportamento. Então, mude seu comportamento, mude a sua vida e busque a Deus da forma correta. Pare de ficar mentindo para si mesmo, achando que está salvo somente porque frequenta uma igreja evangélica. Você foi chamado para ser mais do que um frequentador de igreja. Você está sendo chamado para ser um seguidor de Jesus Cristo. Abandone seus pecados e mude de vida, porque do contrário, o inferno está com as portas abertas ou para receber todos aqueles que não seguem a Deus da forma correta. Então, vamos corrigir as nossas vidas e viver uma vida decente diante do Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Nós vamos ter uma oração, vamos nos levantar.